a nossa abordagem vai ser em cima da fé. Em cima da fé. Alguns companheiros espíritas têm me perguntado, porque tem sentido em suas casas, não é bem o nosso caso aqui, uma evasão, as pessoas não estão se comprometendo, as pessoas não estão mais com aquele sentimento de religiosidade. E isso termina a gente percebendo que acontece de uma maneira geral. Sem falar as inúmeras pessoas que chegam para mim pessoalmente e dizem: Medrado, olha, eu não sei, eu não estou com fé, eu não estou sentindo a unção da fé. Eu não tenho mais aquele sentimento de enlevo. Meus amigos, é curioso que isso não é uma questão individualizada, direcionada, é uma questão geral. Isso está estabelecido no mundo inteiro, e em especial, é claro, nos países que tinham um sentimento religioso maior, e porquanto esse sentimento tenha diminuído, se torna consequentemente mais perceptível em razão exatamente da expressão que tinha antes. Alguns estudiosos falam que foi a chegada da pós-modernidade. E o que é pós-modernidade? A gente ouve falar de determinadas coisas, né, e a gente não tem a menor ideia do que seja. Pós-modernidade, em verdade, foi algo que mais ou menos surgiu a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim e com, digamos assim, a desestruturação da então União Soviética. A partir dali, uma nova ordem de entendimento, de conceito, de princípios começou a se estabelecer na Terra, sobretudo em cima de liberdades individuais. Vocês vão ver que tudo isso tem um sentido para justificar até a sua pouca fé. Vocês vão ver mais adiante como isso tem sentido. Então, a partir dali, os ideais que mantinham um sentimento gregário humano era o ideário da Revolução Francesa de 1779. Eram os princípios de igualdade, de fraternidade, de liberdade. A partir de 89, foi se descaracterizando uma espécie de sentimento de medo, de culpa, que as religiões sempre trabalhavam. Então, vocês que são oriundos, todos nós de um modo geral, do catolicismo, nós vamos nos lembrar daquelas expressões que inclusive eram batidas no peito: minha culpa, minha máxima culpa, não é? Os nossos pais falavam, porque tinham ouvido dos nossos avós: eu sou temente a Deus. A partir de 89, com essa pós-modernidade e a desestrutura de uma razão direcionada a esses dois aspectos, o aspecto da culpa e do temer, foi gerando uma liberdade de consciência. Claro que importante esse sentimento, esses sentimentos de libertação, porque temer, que força? Temer por quê? Cultivar a culpa, por quê? A culpa leva para buraco, corrói. O importante é, inclusive, que não tenhamos motivo de nos sentirmos culpados. E, para tanto, é indispensável que as nossas ações sejam sempre equilibradas, as nossas palavras sempre ponderadas, para que não se estabeleçam pendências comportamentais, morais, em relação ao outro, porque é isso que pode estabelecer a culpa. Sobretudo se a outra
for manipulador, manipuladora e se vitimizar diante de nós. Então, o que é que aconteceu? A partir daí, a partir desta falta de medo e de culpa, se estabelece uma busca religiosa clientelista. As pessoas passaram a querer, e aí isto também começa junto com esta revolução da comunicação, não é? Com a própria tecnologia, as pessoas passam a querer resultados imediatos da religião. Então as pessoas não querem mais uma religião para o envolvimento e o enlevo. As pessoas não querem mais uma religião para sentirem o apaziguamento. As pessoas não buscam mais a religião como forma de pertencimento a uma corrente de energia positiva, de caridade, de amor ao próximo. As pessoas buscam porque estão com problemas. As pessoas querem resolver os seus problemas. Então surge aí, portanto, uma espécie de clientelismo. E esse clientelismo estabelece de uma maneira a abrir mão mesmo de tudo aquilo que antes gerava uma necessidade de busca, para que você se sinta apenas livre para cobrar o que acha que merece. Ou seja, não existe mais, vamos dizer assim, o buscar por uma compensação, mas sim um buscar por uma necessidade. Porque nós fazíamos, né, aquela compensação, né? Deixa eu me dedicar aqui a uma causa, porque quando eu morrer eu quero ir para nosso lar. Deixa eu buscar aqui fazer o bem, porque isso vai ser bom para o outro que vai receber a minha ajuda. Não. De um modo geral, as pessoas não deixaram de se preocupar com o outro. Repito, surgiu aí o clientelismo. Eu quero me preocupar comigo mesmo. Olha, isso é tão interessante que não existe mais ninguém que tenha medo do inferno. Ninguém mais teme o inferno, nem o Satanás, nem nada. Ainda bem porque não existe o inferno como um espaço circunscrito, nem o Satanás como o príncipe das trevas, não é? Existem espíritos ruins, lugares ruins, mas isso também incorporou, não temos mais medo de nada, nem de obsessor, nada, não, pronto. Então, isto a gente vê que é uma mudança também conceitual da ideia de errado e de pecado. Então, estamos mais liberais. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, né, que a gente fala tantas expressões, né? Poxa, a situação dantesca, e nem sabe por que está dizendo que aquela situação é dantesca, né? Falar que situação dantesca, né? Mas Dante, ele italiano, ele escreveu a Divina Comédia, que em verdade é uma viagem que ele faz pelo inferno, purgatório e paraíso. E ele diz que o inferno são 9 círculos concêntricos que vão se afunilando até o primeiro, é onde está o Satanás, aprisionado. Não é? Então vocês vejam que coisa. Aí a partir daí, em cada círculo deste, existem as penas para os impuros e pecadores. Olha, que isto foi no século XIV. No século XIV. E aí, à medida que você vai abaixando no círculo, os pecados são mais cabeludos, não é? As pessoas são mais problemáticas. Nos valores conceituais do século XIV, vocês poderiam imaginar
qual era o pior pecado, o que estava lá no miolo do nono círculo, ao lado do Satanás. Quem é que estava lá? Ou o que estava lá? Ou quem agiu? Vocês seriam capazes de imaginar? Imagine uma coisa aí que vocês acham que é muito braba, muito ruim. Mas não é isso não. Não é. Eu tenho certeza que ninguém, quem não leu, eu tenho certeza que ninguém vai saber responder aqui o que é. Vocês sabem o que é que Dante Alighieri tinha como pior pecado? O que estava ali de braços dados com Satanás? A traição aos superiores hierárquicos. Vocês vejam. A traição aos superiores hierárquicos era a pior desgraça que alguém poderia fazer no século XIV, no conceito de pecado de então. Vocês vejam bem. Aí a gente se reporta, o professor Leandro Carnal lembra isto, as delações premiadas, né? Todo mundo estaria no inferno, todos eles. E lá no primeiro círculo, de baixo para cima, não é de cima para baixo, não é? Estaria lá. Então, observe, hoje isto... Então, o pecado é conceitual, é de cada época, é de cada cultura. Não é? Estamos falando aqui de comportamentos gerais e não de princípios. Não é? Então, é claro que a partir disto, a gente vai percebendo que a motivação para a realização da busca de uma religião teve esse lado positivo, não foi pelo medo, não foi pela culpa, mas pela consciência de uma sintonia de enlevo. Mas, infelizmente, é a minoria que sente isto, porque a maioria está no que eu chamei há pouco de clientelismo da religião. Eu venho porque eu tenho um problema pontual e quero resolver este problema. Alguns filósofos chegam a dizer que houve uma modificação do eixo teológico, ou seja, desse estudo de Deus. Alguns estudam e avaliam, inclusive o próprio filósofo Carnal, ele chega a dizer, excelente, a propósito, Henrique, aquele livro que você me deu dele. Ele chega, inclusive, a dizer o seguinte, que a nova, é muito interessante isto, que a nova teologia tirou Deus do meio, tirou as forças espirituais, no sentido apenas de reverência, do meio da história. Não existe mais isto. Não existe. Não existe. Não é? Deus foi desbancado completamente. O que surgiu, em verdade, foram 3 caminhos teológicos pós-modernos, e alguns chamam de contemporâneos. O primeiro, autoajuda. Hoje tudo é movido e direcionado para a autoajuda. Digamos assim, os líderes religiosos são os coaches. Não é? Que manda você repetir, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu me amo, e me amo, e me amo. Então, você passou a ser o Deus da sua religião. Então, a autoajuda, não estou desconsiderando o mérito dela, diferentemente de alguns filósofos que desconsideram, eu não, porque compreendo a força da projeção da energia e da chamada ideoplastia na consecução das nossas realizações, e tudo é energia, então eu posso modelar essa energia com a força do meu querer e sem exageros, naturalmente, não é? Então, uma pessoa que chegar e começar a dizer, eu vou casar com Medrado, eu vou casar com Medrado, vai se dar mal, porque não vai. De jeito maneira. Então, não tem força de pensamento certa aí. Não é? Então, esta
Este eixo teológico faz com que a pessoa só pense em si, quebrando aqueles liames que fazem sentido à própria palavra religião, que é religare, criatura ao Criador, e geralmente através do outro vem a doutrina espírita e nos propõe, fora da caridade não há salvação. Através da caridade, do amor, não. Agora é para mim. Eu tenho que cuidar da minha autoestima. Então, é esse primeiro eixo teológico pós-moderno. O segundo eixo, e curiosamente, parece um paradoxo completo e absoluto, mas se tornou realmente o centro, sobretudo das religiões neopentecostais, até a teologia da prosperidade. Então, essa teologia da prosperidade é: venha para cá que aqui você vai ficar rico. Reze que seu nome sai do Serasa. Pense que você se tornará numa pessoa rica, aí associa a autoajuda que assim será. Não vá trabalhar não, fique esperando. Fique esperando. Aí surgem os adesivos, pertence a Jesus. Aí a gente vê pela rua, né? O cidadão no outro dia tomou um carro de assalto e diz: me dê esse carro que é meu. Eu sei o quê, rapaz? Tem ali, ó, pertence a Jesus, eu sou Jesus, me dê o carro. Então, é uma teologia da prosperidade. As pessoas querem mais ter para mais se exibirem. E se desassossegam porque estão sempre naquela competição com o outro. Sempre. E aí a gente percebe que vão se quebrando os liames do sentido da verdadeira fé. Porque a verdadeira fé não busca estas expressões. E essas expressões podem ocorrer por consequências. Por consequências. Porque foi Jesus que disse: buscai o reino de Deus e sua justiça, porque o demais será dado por acréscimo de misericórdia. Então você busca, e aí é que está fugindo, digamos assim, do nosso ideal, de um modo geral, esse sentimento de sintonia. Eu preciso me mobilizar ao bem, porque eu preciso ser melhor. Eu não vou me mobilizar ao bem porque eu quero a prosperidade. Mas se eu me mobilizar ao bem e energias positivas eu trazer para mim, porque eu estou sendo solidário, eu estou pertencendo a uma onda de solidariedade, então é claro que as questões virão com acréscimo de misericórdia. Um colega meu da justiça diz que numa dessas madrugadas, zapeando a televisão, e parou em uma igreja dessa, num programa, estava lá uma empresária dando o seu depoimento de como Jesus revolucionou a sua vida. Como a chegada de Jesus fez com que ela prosperasse. Ela que estava desempregada se entrega a Jesus e tudo flui. E aí, amém, amém, aquela coisa toda. E ele foi apurando a vista e disse: eu conheço. E ela lá, toda arrumada, bonita. Ele é Dona Noquinha. Dona Noquinha, a vizinha que estava devendo 8 meses de condomínio. Então, até nisto, a aparência para justificar a teoria. A aparência para justificar esta teoria da prosperidade.
Diz que uma mulher, eu não sei a cor do cabelo dela. Não sei. Não tive essa informação. Ela, conversando com um frequentador de uma dessas igrejas, né, e ela disse, olha, eu não sei, eu estou cheia de dívidas. Eu quero ver se eu começo o novo ano livre dessas dívidas. Aí o cidadão disse, olha, vá da minha igreja. A igreja que eu frequento é fantástica. Olha, quem frequenta e colabora, e quanto mais dá, mais recebe. Eu vou até começar a pregar isso aqui, para ver se eu sensibilizo de alguma forma vocês, porque o negócio é difícil, não é? Então ela se animou e falou assim, olha, eu conheço inclusive o pastor. Ela, olha, porque eu não aguento, eu estou cheia de dívidas, os carnês chegam, eu não tenho como pagar. Isso vai ser resolvido. Aí ela vai no dia marcado. Aí encontra lá o amigo acena para ela. O amigo chega, conversa assim com o pastor. O pastor olha e diz, você aí, de azul, vem cá. Aí ela veio, olha, você está cheia de encosto aí. Está cheia de encosto e a gente vai ter que fazer um trabalho. Aí ela, pois não, eu já soube, então vamos lá. Aí pegou na cabeça da senhora. Tá? Em nome de Jesus, desaloja em nome de Jesus. E ela, René, ceia. Ela não entendeu, ele estava mandando os encostos desalojarem. Eu não sei a cor do cabelo desta criatura, sabe? Então, é esta teologia clientelista e da prosperidade que nós não, muitos de vocês, a maioria de vocês, olha, é bastante alguém chegar e dizer para você, olhe, eu frequento um lugar que lhe passa uns banhos que você vai ver, não é seu caminho se abrir, não, vai se escancarar. Ah, aí tem fila. Olha, aí tem fila, é o mundo de... Porque as pessoas querem, dentro desta nova ordem teológica, clientelista, calçada na autoajuda, na prosperidade, já vou dizer o terceiro aspecto, a pessoa quer exatamente isto. A resolução, ainda que seja por ilusão. Por ilusão. Muita gente aqui vai virar o ano com a calcinha amarela. Sim, porque é dinheiro que vai chamar. Quem não está tão preocupada com dinheiro, bota a vermelha. Vocês já sabem o que significa. Agora, o pior que faz todo ano e nada resolve. E continua fazendo. E comer lentilha. Então, quer dizer, eu não quero frustrar em minha realidade da possibilidade por uma esperança vã. Não vá trabalhar, não vá buscar o sintonizar com coisas e realizar processos de crescimento, que nada disso adianta. A segunda teologia que esses filósofos avaliam, e sobretudo o Dr. Karnal fala no empreendedorismo,
E eu discordo um pouco desta visão do empreendedorismo, e eu coloco como sucesso. As pessoas querem ter sucesso. E o que é ter sucesso? Ter sucesso não é simplesmente, e isso é curioso, não é simplesmente você ter o que você pensa que vai impressionar as pessoas. O ter sucesso é você interpretar que está tendo sucesso e não efetivamente vivenciar o sucesso. Ou seja, você tem que ter uma família de margarina, propaganda de margarina, sempre risonho, e esse veículo para esta exposição é o Facebook. Então, todo mundo é feliz, todo mundo tem sucesso, e vai lá para Paris, comprou a sua passagem em 49 vezes, sem entrada, e para, e tira foto. Então, isto é a busca do bem-estar. Vocês observem que houve uma mudança de perspectiva. A perspectiva da fé não está mais calçada em bem-estar, em realização, em verdadeiro crescimento, mas no egocentrismo, no você ser o centro dessas questões e desenvolver, a partir daí, a sua pessoal religião, que não é uma coisa ruim, mas se efetivamente você se debruçasse em processos de religação. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais vazias, tristes, depressivas e insones, porque elas não estão se autoconsolando, se autoconfortando no regaço de uma fé simples e singela de quem quer apenas fazer. E orar é arar. Eu quando vejo, esse pessoal da Cidade da Luz levantando alimento para poder fazer distribuição para outras instituições, eu digo, este é o sentido da verdadeira fé. Quando eu vejo esses meninos cantando no coral e depois eles descendo a escada aqui, já com o peso da idade, essas coisas assim, com as dificuldades assim, do andar que eu já estou também, mas só para gerar em vocês o enlevo, isto é, sentido de fé. Sentido de fé. Então a nossa reflexão é exatamente para que vocês comecem a se perguntar como está o sentido da sua fé. Está apenas para você, na sua busca da autoajuda, da sua prosperidade, do seu sucesso? Ou você está vivendo em função de algo que de repente você não vai sentir de imediato, mas o tempo vai lhe dar essa satisfação? O tempo vai lhe dar satisfação. É interessante como as pessoas me perguntam, e quem me conhece sabe disso, Medrado, você é sempre assim, bem-humorado? Eu digo, sou. Porque eu vivo feliz dentro de um propósito de vida que eu abracei aos 17 anos, quando fundei com os amigos a Cidade da Luz, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. O ano que vem vamos procurar fazer o ano todo de festa, são 40 anos. 40 anos. Gente. E meus amigos, quando nós
Olha, não gosto de autorreferências, mas a gente vive das próprias experiências, não é? E são elas que nos fornecem os exemplos em formas de recurso a oferecer a reflexão das pessoas. Então, quando eu me coloco dizendo, nunca me preocupei realmente, nunca me preocupei com esses novos arcos teológicos, não, mas eles foram ocorrendo. Por quê? Porque eu tenho a impressão que por estar ali vivenciando sempre aquela sintonia, na minha possibilidade, na vivência do que era possível, eu fui como que guardado. Eu fui como que protegido, o que não quer dizer que não estive e esteja afeito aos processos da vida, às dores, às frustrações, às desilusões, de forma alguma. Mas a gente passa a ter o conforto. Quantas pessoas chegam para mim, já deve ter chegado para vocês, e dizem, eu queria ser tanto assim espírita, porque espírita não sente quando a pessoa morre, sente quando um parente morre. Só que o espírita tem aquela compreensão de que a morte não existe, mas sente. Então nós não estamos livres, mas o que fazemos gera o merecimento. Eu contei a vocês do momento difícil que eu passei o ano passado, quando fui fazer uma cirurgia normal de homem que está envelhecendo. Fazer uma RTU e a minha bexiga explodiu. Vocês lembram quem estava aqui o ano passado? Né? E foi um momento muito difícil para mim. E eu confesso que houve um momento que eu não perguntei diretamente, mas eu disse, poxa, a gente faz e se lasca. Poxa. E Frei Carlos me deu uma das maiores lições da minha vida. Me pediu que eu aprendesse a diferenciar entre privilégio e merecimento. Disse-me ele, se havia possibilidade disto acontecer numa cirurgia, por que não aconteceria com você? Por que você seria poupado? Seria privilégio. Agora eu lhe pergunto, você foi bem cuidado, bem tratado, bem assistido? Eu disse, fui, claro. Isto é merecimento. Então quer dizer, gente, isso é de uma profundidade e sabedoria enormes. Porque nós queremos privilégios. Porque achamos que merecemos, porque somos os bacanas. Mas faça por merecer ter um bom retorno das suas ações. Aí é o merecimento. Não é? E aí, é claro, nós vamos buscando, nesse processo da nossa vida, os desafios. E esses desafios, quando são vividos com a consciência de que temos uma assistência espiritual, quando temos realmente assim aquele sentido de força, talvez uma força, aquela lua, não é? Mas um sentido de energia que paira sobre nós, a gente segue intimorata, a gente segue tranquilo, mesmo tomando tropeço, mesmo sendo empurrado e em alguns momentos até derrubado. A gente levanta e segue. Então é este o sentido da fé. O sentido da fé não é de forma alguma você incondicionalmente acreditar em algo. Isso seria alienação. Isso seria fanatismo. O sentido da fé é você ter a modulação de que você está submetido a determinadas forças e que a busca da sintonia destas forças depende de você. E esse depender de você não é de forma alguma onde você frequenta,
mas o que você faz onde você frequenta. São as suas realizações. Sartre dizia, Jean-Paul Sartre, não é? Que o problema não está no que a vida faz conosco, mas o que a gente faz com que a vida fez conosco. Este que é o grande desafio. Pô, não tem ninguém para tirar uma foto minha aqui não, para botar no Face? Dê uma subidinha lá, Mônica. Agora vai devagar, por causa do seu joelho, por causa de sua... Alô, alô. Ah. Então, aí é que está esse grande processo de... Ali a pessoa mais jovem já pode ir. Não, ali não é Mônica, não. Ali é Clara. Aí, pai, olha lá, olha lá. Eu já fiz isso também um dia. Então, é claro que aí está esse sentimento. Então, olha, comecem a construir o projeto de 2018 em cima dessas questões. Propósito, reavivamento da fé, desalinhamento dos princípios teológicos pós-modernos, não é? Esse que estamos vendo de autoajuda, de prosperidade, de sucesso. Não que isso não vamos ter, mas não deve ser o método teológico de busca. Pronto, lá, sorrindo assim, vocês são muito felizes. Peraí, deixa eu fazer assim. Pronto, né? Agora não fiquem só... É a bursite. Não... Tira uma foto ampla, não fique só... Porque ela disse que o braço dela estava doendo ali, é a bursite. Pronto. Hoje eu fui fazer uma ressonância magnética do ombro. Não é? Gente, olha, quem inventou aquela máquina de ressonância teve impacto divino, não é? Porque é uma forma de descobrir o que se tem, mas ali teve a interferência do Satanás. Eu não tenho problema nenhum claustrofóbico, realmente não tenho. Mas hoje foi, inclusive, de uma forma diferente, porque era o ombro. Me encaixaram o ombro, aí eu virei e disse assim, aí vocês vão me botar lá dentro? Ele disse, sim, seu Medrado, agora o senhor não pode se mexer. Eu virei assim, como se você está me apertando aqui o meu ombro? Aí eu tenho uma técnica para entrar naquele tubo do Satanás. Eu fecho o olho. Antes de entrar, já fechei o olho. Fiquei com o olho fechado, e nada do negócio começar, eu virei assim, poxa, e eu lá com o olho fechado, e já meditando o que é que eu iria falar aqui com vocês, para poder fazer assim, ilação, sair daquela situação. Aí o cidadão, seu Medrado, houve um problemazinho aqui, viu? A gente vai esperar mais uns minutinhos. Eu virei assim, esse miserável está testando a minha fé. Aí eu disse, tem problema não. Aí foi, tirou. Quando saiu, ele virou e disse assim, parabéns. O senhor não tocou a pera, não se mexeu. Aí eu saí, porque deu uma cãibra miserável. Eu falei assim, meu Deus, isso não me acontecia há uns 15 anos. E para encerrarmos, meus amigos, hein? Preocupado com minha camisa porque estava embolada. Mas já quero o charme. Sabe? Essa camisa é bonita, é presente. Tudo de bonito que eu tenho é presente que vocês me dão. Não, tem que ficar solta assim por conta, sabe? Não posso botar mais por dentro, não. Porque eu estou numa situação que o negócio está escorregando aqui. Aí não sustenta, porque ela não está nem muito grande, nem pequena. Sabe? Não, mas é porque dobra, cai assim, não é? Tá. Oh, Deus. Mas vocês estão pensando o quê? Também são
56 anos. E eu parei para pensar, 56 anos. Eu não vejo a hora de chegar aos 60 para pegar ali meu negócio de estacionamento de idoso, tudo direitinho. Vou fazer isto. E é claro, meus amigos, nós vamos desafiando as nossas caminhadas, vamos fazendo os nossos propósitos, gerando expectativas indevidas, mas o importante é que tenhamos esse compromisso em nos ajustar e não ir de roldão, nesse devaneio, nesse frenesi que a gente vê aí, onde as pessoas, em verdade, não estão, podem estar até acreditando, mas não estão crendo numa força que nos rege